O tipo pensativo extrovertido com um sentimento introvertido inferior. Encontramos esse tipo entre organizadores, pessoas de altas funções e cargos governamentais, de importância nos negócios, nas leis e entre cientistas. Eles podem organizar enciclopédias úteis, limpam toda a poeira das velhas bibliotecas e acabam com os fatores que inibem a ciência e que são causados pela desordem, pela preguiça ou pela falta de clareza na linguagem. O tipo pensativo extrovertido estabelece a ordem tomando uma posição definida e dizendo: quando digo isto, quero dizer isto. Eles põem ordem clara nas situações exteriores. Num encontro de negócios, o indivíduo dirá que o certo é ater-se aos fatos básicos e depois decidir como proceder. Um advogado que precisa ouvir todos os relatórios caóticos das partes é capaz de ver com sua função superior pensamento quais são os conflitos reais e quais as falsas alegações, conseguindo então uma solução satisfatória para todos. A ênfase sempre será colocada no objeto e não nas ideias. O sentimento introvertido escondido do tipo pensamento extrovertido cria fortes lealdades imperceptíveis. Tais pessoas estão entre os amigos mais devotados, embora possam se comunicar apenas no Natal. São absolutamente fiéis ao seu sentimento, mas o outro tem de aproximar-se dele para conhecer a sua existência. Externamente, o tipo pensamento extrovertido não dá a impressão de ter um sentimento forte. Num político, a função inferior sentimento poderia manifestar-se inconscientemente através de uma profunda e constante lealdade para com a sua pátria. Contudo, essa mesma função poderia também induzi-lo a jogar uma bomba atômica ou cometer algum outro ato destrutivo. O sentimento inconsciente e não desenvolvido é bárbaro e absoluto, e por isso, algumas vezes, um fanatismo destrutivo escondido explode repentinamente no tipo pensamento extrovertido. O tipo pensativo introvertido com um sentimento extrovertido inferior. A principal atividade desse tipo não é tanto estabelecer ordem nos objetos exteriores, está mais ligada com as ideias. Pertence ao tipo pensativo introvertido alguém que diria que não se parte dos fatos, mas, primeiramente, se esclarecem as ideias. O seu desejo de ordenar a vida se exterioriza pela ideia de que, se alguém começar errado, jamais chegará a lugar algum. Primeiro, é necessário conhecer as ideias a serem seguidas e de onde elas vêm. É preciso eliminar a estupidez, cavando nas profundidades do pensamento. Toda filosofia está preocupada com os processos lógicos da mente humana, com a construção de ideias. Esse é o domínio em que o pensamento introvertido mais atua. Na ciência, são essas pessoas que permanentemente estão tentando evitar que os seus colegas se percam em experimentos e que de vez em quando tentam voltar aos conceitos básicos e perguntam o que de fato estamos fazendo mentalmente. O sentimento do tipo pensativo introvertido é extrovertido. Ele tem a mesma espécie de sentimento forte, leal e caloroso, descrito como típico do pensativo extrovertido, com a diferença de que o sentimento do tipo pensativo introvertido flui na direção de objetos definidos. O sentimento do tipo
pensativo introvertido tem as mesmas características do sentimento inferior do tipo pensativo extrovertido. São julgamentos muito definidos, sim ou não, amor ou ódio. Muito facilmente o seu sentimento pode ser envenenado por outras pessoas e pela atmosfera coletiva. O sentimento inferior de ambos os tipos pensativos é pegajoso, e o tipo pensativo extrovertido tem uma espécie de lealdade imperceptível que pode durar eternamente. O mesmo se aplica ao sentimento extrovertido do tipo pensativo introvertido, mas de uma maneira perceptível. Se o avaliarmos positivamente, ele é fiel, mas numa avaliação negativa é pegajoso. Ele se assemelha à vazão pegajosa do sentimento de um epilético. Tem aquele tipo de apego canino que, especialmente para o companheiro, nem sempre é agradável. Poder-se-ia comparar o sentimento inferior de um tipo pensativo introvertido com a torrente de lava de um vulcão. Ela se move apenas uns 5 metros por hora, mas devasta todas as coisas no seu caminho. O tipo sentimental extrovertido com pensamento introvertido inferior. O tipo sentimental extrovertido caracteriza-se pelo fato de que a sua principal adaptação é conduzida por uma adequada avaliação dos objetos exteriores e por uma relação apropriada com eles. Por essa razão, esse tipo fará amizades muito facilmente, terá poucas ilusões sobre as pessoas, mas será capaz de avaliar os seus lados positivos e negativos de maneira adequada. São pessoas bem ajustadas, muito razoáveis, que se envolvem amavelmente com o mundo. Conseguem o que querem muito facilmente e também conseguem, de alguma forma, levar todos a lhes darem o que eles querem. Elas suavizam o ambiente tão maravilhosamente que a vida transcorre com muita facilidade. Esse tipo é muito frequentemente encontrado entre mulheres que, de maneira geral, têm uma vida familiar muito feliz entre muitos amigos. Contudo, se de alguma forma estão dissociados neuroticamente, eles agem de maneira um tanto teatral, um tanto mecânica e calculista. Se vai a um almoço festivo com um tipo sentimental extrovertido, ele dirá coisas como: que lindo dia está hoje, estou feliz por vê-lo de novo, não o via há muito tempo. E ele realmente quer dizer isso. Com essa atitude, o ambiente fica cheio de calor e a festa vai em frente. As pessoas se sentem felizes e entusiasmadas. Eles espalham uma espécie de atmosfera de aceitação que é muito agradável. Nós gostamos um dos outros e vamos passar um belo dia juntos. As pessoas do tipo sentimental extrovertido levam os que estão à sua volta a se sentirem maravilhosos e, em meio a isso, circulam alegremente e criam um ambiente social agradável. Contudo, se tais pessoas abusam desse comportamento ou se o seu sentimento extrovertido já está gasto e elas, por isso, precisarem começar a usar o pensamento, percebe-se que isso se torna um hábito e que essas frases são repetidas por elas mecanicamente. Por exemplo, eu notei isso num tipo sentimental extrovertido que certa vez, num dia terrível em que havia uma forte neblina, dizia mecanicamente: que lindo dia. Então eu pensei: ó querido, a sua função principal está rateando. Por ter uma enorme capacidade para sentir objetivamente a situação de outras pessoas, esse tipo costuma ser o que se sacrifica mais genuinamente pelos outros. Se alguém estiver sozinho em casa com um resfriado, será certamente um tipo sentimental extrovertido que aparecerá em primeiro lugar e perguntará quem está fazendo as compras e como ele poderá ajudar. Os outros tipos não são tão rápidos, nem práticos em sentir o que fazer numa determinada situação. Mesmo que a sua afeição seja profunda, não ocorre a eles que poderiam fazer isso ou aquilo para ajudar,
ou porque são introvertidos ou porque outra função é dominante no seu sistema. Assim, encontra-se o tipo sentimental extrovertido sempre ajudando os que estão necessitados, porque ele percebe na hora se alguma coisa não está funcionando bem. Ele vê a importância ou o valor do que deve ser feito e o faz. Outro perigo que surge é que o tipo sentimento extrovertido, quando começa a pensar, pode ficar completamente aprisionado por isso, ou ele não consegue se afastar o suficiente das suas amizades para se isolar e pensar, ou, se tiver sucesso, o que já é um grande progresso, em cortar esses vínculos externos, ele se prende demais ao pensamento e perde a vida de vista. Mergulha nos livros ou em bibliotecas, onde se cobre de poeira, não sendo mais capaz de lidar com nenhuma outra atividade. Ele é tragado pela sua ocupação. Os dois desenvolvimentos são muito bem representados no Fausto de Goethe, onde primeiramente aparece o cientista totalmente afastado da vida, envolvido pelo estudo, e então, quando Fausto se liberta e se lança na vida, o pensamento inferior do tipo sentimental é representado por Wagner, um empregado subserviente que apenas repete frases banais que tirou de livros. É uma divertida coleção de banalidades em que se pode observar claramente o lado Wagner de Goethe. Além disso, ele publicou também uma coleção de máximas que podem ser encontradas no verso de qualquer calendário. São muito verdadeiras, dificilmente se poderia negá-las, mas são tão banais que qualquer tolo poderia tê-las criado. Isso é Wagner agindo no grande poeta. O tipo sentimental introvertido com pensamento extrovertido inferior. O tipo sentimental introvertido tem também a característica de adaptar à vida, especialmente através do sentimento, porém de maneira introvertida. É um tipo muito difícil de ser entendido. Jung, em tipos psicológicos, afirma que a expressão "as águas paradas correm no fundo" se aplica a esse tipo. Pessoas assim têm uma escala altamente diferenciada de valores, mas não os expressam exteriormente, são afetados por eles no íntimo. É frequente achar-se o tipo sentimental introvertido nos bastidores de acontecimentos importantes e valiosos, como se o seu sentimento introvertido lhes tivesse dito: o importante está aqui. Com uma espécie de lealdade silenciosa e sem nenhuma explicação, eles surgem em lugares onde valiosos e importantes fatos interiores, constelações arquetípicas são encontrados. Exercem também uma secreta influência positiva à sua volta, estabelecendo padrões. Os outros o observam e, embora não digam nada porque são muito introvertidos para se expressarem muito, eles estabelecem padrões. Assim, por exemplo, o tipo sentimental introvertido muito frequentemente forma a base ética de um grupo, sem irritar os outros com a pregação de preceitos morais ou éticos. Ele próprio tem padrões éticos tão corretos que emanam secretamente uma influência positiva sobre aqueles que estão à sua volta. As pessoas têm de se comportar corretamente, porque o tipo sentimental introvertido possui a espécie correta de padrão de valores, o que sugestivamente sempre força as pessoas a serem decentes se eles estão presentes. O seu sentimento introvertido diferenciado sente interiormente qual o fator de real importância. O pensamento desse tipo é extrovertido, em chocante contraste com a sua aparência externa impassível e silenciosa. Essas pessoas geralmente se interessam por um grande número de fatos exteriores. A sua personalidade consciente não se movimenta muito. Elas tendem a se acomodar, mas o seu pensamento extrovertido
vagueia sobre uma imensa série de fatos externos. Se querem usar o seu pensamento extrovertido de maneira criativa, elas têm a dificuldade costumeira dos extrovertidos de se afligirem pelo excesso de material, de referência e de fatos, razão porque o seu pensamento extrovertido inferior algumas vezes se perde num pantanal de detalhes, não conseguindo mais encontrar a saída. A inferioridade do seu pensamento extrovertido muito frequentemente se expressa numa monomania. Na realidade, eles têm apenas um ou dois pensamentos, a partir dos quais produzem uma enorme quantidade de material. Jung sempre caracterizou o sistema freudiano como um exemplo típico de pensamento extrovertido. Ele nunca disse nada sobre o tipo de Freud como ser humano, assinalando em seus livros tão somente que o sistema de Freud representa o pensamento extrovertido. O que acrescento agora é minha convicção pessoal, isto é, que o próprio Freud era um tipo sentimental introvertido e que, por isso, os seus trabalhos apresentam as características do seu pensamento extrovertido inferior. Em todos os seus escritos, as ideias básicas são poucas, e com elas ele produziu uma enorme quantidade de material, sendo todo o sistema orientado para o objeto externo. Lendo-se notas biográficas sobre Freud, verifica-se que, como pessoa, ele tinha uma maneira bem diferenciada de tratar as pessoas. Era um excelente analista e tinha uma espécie de cavalheirismo velado que exercia uma influência positiva, não só sobre seus pacientes, como sobre todos os que o rodeavam. No seu caso, é preciso realmente fazer uma distinção entre a sua teoria e a sua personalidade como ser humano. Pelo que se ouve sobre ele, creio que pertencia ao tipo sentimental introvertido. A vantagem do pensamento extrovertido inferior é o que caracterizei negativamente como produzir, com poucas ideias, uma grande quantidade de material. O próprio Freud reclamava que as suas interpretações dos sonhos eram terrivelmente monótonas. A mesma interpretação de cada sonho era entediante mesmo para ele. Se essa tendência não for exagerada e se o tipo sentimental introvertido estiver consciente do perigo da sua função inferior e a controlar, haverá a grande vantagem da simplicidade, da clareza e da inteligibilidade. Contudo, essa atitude não é suficiente, e o tipo sentimental introvertido tem necessidade de penetrar mais profundamente, tentando especificar e diferenciar o seu pensamento extrovertido. Do contrário, cairá na armadilha da monomania intelectual. Assim, ele deve especificar o seu pensamento, isto é, levantar a hipótese de que cada fato que ele cita como prova das suas ideias as ilustra de uma forma ligeiramente diferente, e tendo isso em vista, suas ideias devem ser reformuladas de acordo com a circunstância. Agindo assim, ele manterá vivo o processo de contato entre o pensamento e o fato, em lugar de simplesmente impor os seus pensamentos aos fatos. O pensamento extrovertido inferior tem as mesmas tendências negativas a tornar-se tirânico, obstinado e inflexível, e por isso não muito adaptado ao seu objeto, características comuns a todas as funções inferiores. Deixo aqui indicações de leituras para quem deseja aprofundar o estudo deste tema. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.